Olá, participante, vamos dar início ao nosso Mercado em Foco do mês de abril. Bom, mês de abril, novamente, nós tivemos mais um mês aí de aversão a risco, impulsionado aí principalmente pela piora do cenário macroeconômico americano. Também tivemos alguns ruídos internos que também prejudicou, né, todos os mercados, além de tensões aí geopolíticas globais, tá? O principal fator por trás desse movimento foi a piora, né, do cenário inflacionário nos Estados Unidos, que teve impacto direto aí na curva de juros, né, curva de juros americana. Nós tivemos aí a divulgação dos dados de inflação ao consumidor, chamado de CPI, né, que veio bem acima de esperado. Isso fez com que as taxas dos juros, a taxa dos títulos, né, de 10 anos, tivesse um salto muito forte, né, saíram na casa de 4,30 ao ano para 4,70, né, no final de abril. E isso acabou gerando aí repercussões negativas imediatas na nossa curva de juros aqui no Brasil, né? Nosso mercado é muito dependente aí do cenário americano. Somado a isso, né, as perspectivas dos analistas também sobre a condução da política fiscal no Brasil também refletiu negativamente nos mercados. Os últimos acontecimentos aí mostraram uma deterioração das contas públicas. Tivemos a mudança aí da meta de superávit para 2025. Isso deixou o mercado com a percepção de que o governo jogou a toalha sobre o ajuste fiscal. Isso caiu muito ruim, somado a todo esse cenário, né, de inflação americana. E aí isso fez com que as nossas taxas dos títulos, né, só para você ter uma ideia, o título mais longo aí de 2050, o de maior liquidez, teve um salto de 5,96 ao ano para 6,21. E isso a gente sabe que impacta muito a marcação, né, a mercado dos títulos, né? Impacta negativamente. Também tivemos, todo esse cenário fez com que o dólar superasse a casa aí dos 5,20, tá? Bom, em relação ao cupom, o Comitê de Política Monetária, na nossa visão, ele deve ponderar, de um lado, o aumento da incerteza global, né, e seus possíveis impactos aí no Brasil, e de outro lado, o cenário de uma inflação doméstica favorável, né, e a Selic ainda em patamar restritivo. Então a gente entende que o BC deve calibrar essa equação, mantendo os juros nas próximas reuniões, mantendo os cortes nas próximas reuniões, porém, né, num ritmo mais lento, de 25, né, basis points, né, por decisão. E isso aí a gente, não só a gente, mas todo o mercado acabou reprecificando uma Selic ao final, né, do ano entre 9,75 e 10,25, tá? Claro que essa taxa terminal vai depender grande parte aí da resposta do câmbio, né, nesse novo cenário, do cenário externo, junto do impacto dessas variações cambiais, né, na expectativa da inflação para 2025. Quanto esse câmbio elevado, né, se permanecer na casa desse 5,20, vai impactar para a nossa inflação. Por fim, nós tivemos também um cenário geopolítico tenso em abril, né, com possíveis conflitos aí no Oriente Médio. As perspectivas de novos conflitos geraram uma busca por segurança, né, e isso impulsionou aí a demanda por dólar. Em contrapartida, né, pensando em horizonte mais de médio prazo, esses movimentos têm gerado ótimas oportunidades de alocação, tá? Não tivemos mudança na tendência, continua, né, o cenário de queda de juros, né, do americano, e isso deve postergar um pouquinho para as últimas duas reuniões do ano de 2024. Isso vai refletir positivamente nos nossos mercados, na nossa curva de juros, nas ações, no dólar. Então, diferentemente, né, do que nós vimos dos gestores abertos, né, gestores de fundos abertos, né, que no mês de abril foram obrigados a desmontar a posição, tá, posicionado em juros, em bolsa, tiveram que desfazer da sua posição por causa da volatilidade de curto prazo. Eles têm limite, né, de VaR, então eles não podem manter essa posição. Diferentemente desses gestores, a gente tende a captar essas oportunidades de ganho e focar, né, mais aí para o segundo semestre, né? A mesma coisa que aconteceu em 2023, tá? Então a gente está muito atento a essas oportunidades, tá? Em relação aos nossos investimentos, né, o plano BD no mês de abril,
ele veio com resultado abaixo da meta atuarial. O plano BD tem em torno de 8% de títulos marcados ao mercado, e isso foi impactado, né? Ele teve um retorno de 0,44, a meta foi 0,82. Como eu disse, né, o principal, né, detrator foi a renda fixa, né, por causa da marcação aí da curva de juros, né. No plano CV, devido à sua exposição em ativos de maior volatilidade, a carteira apresentou um resultado negativo em abril de menos 0,61 versus uma meta de 0,81. De novo, né, principal detrator foi a renda fixa. O plano CV tem uma parcela maior marcada a mercado, então essa precificação acaba puxando, né, a rentabilidade para baixo. Só para vocês terem uma ideia, o IMAB, né, que é o índice que mede o preço dos títulos públicos indexados à inflação com horizonte superior a 5 anos, teve uma valorização de quase 3% no mês. Então o impacto foi muito grande na renda fixa, né? Então isso fez com que nós tivemos aí uma rentabilidade negativa no plano CV. Mas como eu disse, isso também gera oportunidade, tá? Por mais que a gente veja no curto prazo uma volatilidade alta, né? Mas isso também gera oportunidade e é isso que a gente está fazendo, né? Estamos aproveitando esse momento, temos caixa, estamos alocando em títulos de renda fixa com taxas superiores a 6%. E, nesse último movimento a gente comprou a 6,15, né, títulos, né, de longos, e isso vai ser refletido. A gente sabe que esses movimentos tendem a se acalmar. O mercado está muito data dependente dos dados de inflação nos Estados Unidos, né? No mês de maio, por exemplo, nesse início de maio, já tivemos uma reversão. Saíram dados positivos de inflação e o mercado vira completamente e já aposta que vai reduzir juros o mais breve possível. Então, o mercado está muito data dependente, tá? E agora, do lado bom é que isso gera várias oportunidades para a gente. E é isso que a gente vem fazendo. Então, a mensagem que eu quero dizer é a seguinte, né? Vamos analisar o curto prazo como uma oportunidade, né, de alocação para o segundo semestre. Tá? É isso que eu quero passar para vocês, né? Agradeço a atenção de todos e até o próximo mês.